Então, pessoal, o objetivo da minha apresentação aqui é mostrar um pouco para vocês como que é a estruturação do nosso serviço. Nós temos algumas pessoas aí que estão participando, alguns profissionais, que são encaminhadores, né? E é uma boa oportunidade para que vocês conheçam como que é a nossa organização. Então, o nosso serviço, ele iniciou em 2017, especificamente no mês de outubro, com uma médica geneticista e uma psicóloga que dava apoio ao serviço. Em 2018, nós verificamos a necessidade de ter um enfermeiro, né? Foi quando eu comecei a constituir o serviço, me integrar, e foi de forma parcial, né? O horário, eu não ficava de forma integral inicialmente. Em 2019, com o aumento da nossa demanda de pacientes, eu fiquei exclusivamente, né, responsável aí pelo serviço, auxiliando em toda a estruturação e organização. Em 2020, nós começamos a trabalhar com duas médicas geneticistas, a psicóloga, né, permanece desde o início também, e através da Sociedade Brasileira de Genética de Enfermagem, eu fui titulada, e isso, com os estudos, né, tudo que a gente vem buscando, eu consegui, de uma forma mais eficaz, dar um apoio melhor para todo o serviço. Em 2021, a gente permanece aí com as duas médicas, com o enfermeiro exclusivo e com a psicóloga. Então, a gente vem nessa linha do tempo aí, nessa caminhada, a cada ano, a cada mês, a cada dia, se organizando melhor, né, para poder dar uma estrutura de qualidade para todos os pacientes que procuram o serviço. Hoje, a Neoclínica ela é referência na região das vertentes e da Zona da Mata de Minas Gerais e também na região serrana, Vale do Paraíba e Centro-Sul Fluminense do Rio de Janeiro. Então, nós temos essa localização, essa referência local, porém, nós também temos uma plataforma de telemedicina que possibilita o acesso a pacientes, né, do Brasil inteiro ao serviço, através de um consultório virtual. O paciente ele tem a possibilidade de encontrar com o médico geneticista ali para realizar a consulta, e a gente consegue também organizar toda a questão de teste genético, de coleta, se for necessário. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Hoje a telemedicina, hoje em dia, ela tá muito evidente, e a gente consegue se organizar através da plataforma para dar essa possibilidade para os pacientes. Hoje, a gente tem aqui na Neoclínica uma demanda maior relacionada ao serviço de oncogenética, né? Até por se tratar de uma clínica oncológica, a nossa demanda é maior. Porém, a gente vê um crescimento muito grande também da genética, né, com as síndromes infantis, a questão da reprodução, né, dos abortos de repetição e da genética de uma forma geral, que também vem crescendo muito essa busca aqui conosco. Na nossa rotina, nós temos dois momentos estratégicos, na nossa equipe multiprofissional aqui, que a gente faz a organização, né, do fluxo desses pacientes. Então, toda quarta-feira nós temos aqui um centro de estudos, onde a gente tem os casos clínicos, né, que a gente conversa sobre o caso de cada paciente, a gente discute, faz os encaminhamentos, e também na sexta-feira, toda sexta-feira pela manhã, a gente tem essa oportunidade de direcionar todos os pacientes, né, que estão em atendimento na Neoclínica para o serviço de genética. Além desses momentos estratégicos, nós tivemos também aqui a oportunidade de fazer algumas visitas médicas para poder apresentar o serviço, né? Então, não só da parte da oncologia genética de uma forma geral, pensando na neurologia, na pediatria, nós visitamos alguns parceiros, né, alguns médicos, e nós conseguimos apresentar de uma forma mais eficaz o serviço, e até para que todos soubessem, né, da nossa estrutura
e pudesse usufruir dessa oportunidade de ter 2 médicas geneticistas aqui na nossa cidade, né? E eu trouxe aqui um pouquinho para vocês também sobre as atribuições do enfermeiro, né? Como o próprio Dr. Milton disse aí no início da nossa abertura, a gente percebe o quanto que o enfermeiro ele é multifuncional e ele consegue coordenar o cuidado do paciente em todo o trajeto dele no aconselhamento genético. Então, o enfermeiro ele é educador, ele é consultor, aqui na clínica eu consigo direcionar todas as questões laboratoriais, os testes genéticos, o encaminhamento. O enfermeiro ele é pesquisador também, nós estamos procurando, viabilizando formas de integrar mais a pesquisa no nosso serviço. Ele é administrador e ele é líder. Então, o enfermeiro no serviço de genética, de oncogenética, ele tem um papel fundamental de constituir equipe, né, fazendo toda essa organização da estrutura. Eu trouxe aqui para vocês, para ficar bem claro, como que é o percurso do aconselhamento genético. Então, quando o paciente ele entra em contato com a gente para poder fazer o agendamento da consulta, a gente já faz todas as indicações necessárias, né? Inicialmente, sempre sou eu que converso com esse paciente. Então, antes do aconselhamento genético, já faço uma breve... Oi? Júlia! Ah, achei que era comigo. Eu já faço uma breve coleta de dados, esclareço as dúvidas, né? Porque quando ele faz esse agendamento, normalmente o paciente ele tem muita dúvida de como funciona o serviço, de como são os testes, então é um momento que eu tenho para poder esclarecer tudo. Durante o aconselhamento genético, nós vamos realmente efetivar o histórico familiar, né? Fazer o heredograma e avaliar o risco do paciente. E depois do aconselhamento genético, é de suma importância o acompanhamento do enfermeiro no segmento do paciente, no follow-up desse paciente. Então, ele passa pelo aconselhamento genético, provavelmente ele vai fazer um teste genético quando ele tem a indicação, e depois o enfermeiro ele tem que acompanhar, né? Esse paciente ele não vai ficar perdido no serviço. Então a gente mantém esse contato direto, eu tenho instrumentos que eu utilizo, planilhas para poder me auxiliar a ter controle desses pacientes que passaram pelo serviço e até mesmo para não perder eles de vista, né? Então, nesse segmento, nesse acompanhamento, eu consigo avaliar a adesão do protocolo. Então, dependendo do achado do teste genético, o médico geneticista, ele vai estruturar um protocolo específico para aquele paciente e a gente tem que verificar se aquele protocolo está sendo seguido, né? É um momento também onde a gente vai atualizar o heredograma, né? A família pode acontecer de ter novos casos de câncer naquela família, e assim a gente pode precisar de ampliar também essa pesquisa genética familiar, e ainda continua sendo também um momento de esclarecimento de dúvidas, né? O aconselhamento genético é muita informação para o paciente, então é importante que o enfermeiro esteja disponível sempre para poder esclarecer as dúvidas, para poder conseguir organizar e resolver qualquer pendência que possa ter, né, surgido ou ter ficado. Eu trouxe aqui para vocês, não vou passar cada item devido ao tempo, mas é um fluxograma de organização do nosso serviço, né, que quando o médico oncologista ou qualquer outra especialidade encaminha para o serviço de genética, já fazemos essa avaliação do histórico, né, tanto o pessoal ou familiar. Esse paciente ele é atendido inicialmente pelo enfermeiro, e depois a gente vai passar aí pela consulta com o médico, né, geneticista, é realizada a indicação do teste, e aí nós seguimos mediante ao resultado desse teste genético com a propedêutica necessária para esse paciente, com um protocolo específico. Esse paciente, quando tem a indicação do teste genético, a gente tem que lembrar sempre de 3 componentes principais, né? A gente preza muito isso no nosso serviço,
que é a informação adequada. Esse paciente, quando vai para o teste genético, a gente sana todas as dúvidas, né, dele, tem um consentimento. Vale lembrar que o aconselhamento genético ele é não diretivo, então o paciente ele vai ter as indicações do médico, mas ele tem a sua escolha, né? E a preparação psicológica, que é de suma importância. O resultado desse teste genético pode acontecer algumas repercussões na família, né, ou no próprio paciente, que vale sempre ter um acompanhamento do psicólogo do serviço. Então, fizemos aí esse termo de consentimento, foi dado toda a informação que o paciente precisa, a gente vai partir para a análise laboratorial, né, que o teste genético ele pode ser feito uma coleta de um material biológico de saliva ou sangue. Encaminhamos para o laboratório, né? Eu fico responsável por toda essa logística, por organizar os resultados de exame, e depois a gente vai partir para a interpretação, né, desse resultado, que o médico geneticista vai interpretar, vai protocolar, e posteriormente o suporte, né, que a gente vai oferecer para esse paciente. Atualmente, a Neoclínica tem a parceria com 5 laboratórios nacionais e 2 laboratórios internacionais para a realização desses testes genéticos. E a gente tem aqui como desafios, né, que nós encontramos para segmento desse serviço, para estruturação desse serviço, que a gente percebe ainda a falta de conhecimento sobre a importância de um serviço de oncogenética, de genética, e as indicações e avaliação de risco da predisposição hereditária do câncer. Então, quando a gente vai conversar sobre quais são as indicações, muitos profissionais ainda não sabem definir, não sabem encaminhar de uma forma mais eficaz. Quando que eu devo encaminhar um paciente para o serviço de genética ou para um serviço de oncogenética? Então, a gente ainda esbarra um pouco, a gente tem esse desafio da questão da importância e da falta de conhecimento. Um evento desse é muito importante para a gente mostrar o quanto que é importante, né, essas indicações, e sobre as indicações e precisas também a gente, né, cabe aí um outro evento, uma outra aula, porque a gente tem várias indicações, né, várias determinações, então é bom a gente reforçar esse conhecimento, essa educação. Outro desafio que a gente encontra é o acesso ao serviço. Nós sabemos que aqui no Brasil são poucos os serviços bem estruturados de oncogenética e de genética, e hoje a gente tem aqui a possibilidade, né, de ter um serviço como o da Neoclínica na nossa região, e o nosso objetivo é disseminar isso para que os profissionais saibam que a gente tem essa possibilidade aqui perto da gente, não só perto da gente, como eu disse no início da apresentação, a gente tem a telemedicina, onde a gente consegue oferecer esse serviço até para os pacientes que estão, né, mais distantes, e o acesso também ao teste genético. Então, muitos pacientes ou muitos profissionais acham que esse acesso ainda é impossível por questões, às vezes, financeiras, né? Então, hoje, a gente percebe, a gente conhece o serviço, a gente sabe que o acesso é muito mais fácil, tanto em questão financeira, como em possibilidades de financiar isso, formas de pagamento. Então, a Neoclínica ela tem uma estrutura para poder facilitar esse acesso dos testes genéticos também para todos os pacientes. E outro desafio que é importante, que eu achei importante trazer aqui para a aula, é a interpretação do teste molecular. Então, é importante a gente frisar que o profissional geneticista, o médico geneticista, ele é um profissional habilitado para poder estar diante de um resultado de um teste genético e para poder definir todo o protocolo específico para aquele paciente. Né? A gente, às vezes, vai pegar aí um resultado de um teste genético, ele vem com uma variante, né? Ele vem com um resultado positivo, ou ele vem com uma variante de significado incerto. Então, como a doutora Bárbara avisou, né, explicou aí na aula dela,
A gente não pode menosprezar uma variante de significado incerto, e para ela também a gente tem um protocolo específico, uma necessidade específica. Então, vale a gente destacar que o geneticista, ele é o profissional adequado para poder interpretar o resultado de um teste genético, né, germinal, e avaliar as indicações precisas para esse paciente. O que a gente espera, o que a gente precisa de saber, o que a gente precisa de levar para casa e o que a gente espera de resultado de um evento desse ou de um serviço onde a gente precisa de disseminar esse conhecimento. Então, primeiramente, é reconhecer, né, o profissional, ele tem que saber reconhecer os mecanismos e os tipos de genes envolvidos na carcinogênese e o seu papel clínico, principalmente o terapêutico, reconhecer os pacientes com câncer que podem ter predisposição hereditária, então a gente tem que aprender a fazer as indicações, né, os médicos, os enfermeiros. O enfermeiro, ele tem contato muito direto com o paciente, né? O enfermeiro que está ali de frente na oncologia, fazendo a quimioterapia do paciente, a gente sabe de toda a história do paciente, a gente conhece a família, que a gente passa muito tempo ao lado do paciente, né? Então, é importante que os enfermeiros saibam também reconhecer uma possibilidade, né, de uma predisposição hereditária, para a gente conseguir adequar a prevenção, né, com estratégias eficazes de redução de risco, né? Esse é o nosso objetivo principal aí diante de um protocolo, de um resultado de um teste genético, né? Definir essas estratégias de redução de risco, possibilitar também o reconhecimento dos familiares que estão em risco e o encaminhamento para os serviços especializados de aconselhamento genético, é a gente saber qual serviço que a gente tem próximo ali de confiança, que ele é especializado, ele é bem estruturado para a gente caminhar e permitir um tratamento adequado. Então, esse que é o resultado que a gente espera, né, do nosso serviço. E eu agradeço vocês pela oportunidade, devido ao tempo, eu dei uma corrida aqui para não atrasar muito ainda as próximas palestras, mas eu agradeço pela oportunidade e no final eu vou ficar à disposição aqui para a gente discutir algo mais específico que vocês queiram.